O que eu vou te dizer agora pode até parecer uma loucura, mas a verdade é que se você está enfrentando dificuldades financeiras, o problema não é o valor que entra na sua conta, e muito menos a falta de oportunidades ao seu redor. O verdadeiro sabotador da sua vida financeira é você mesmo. Isso mesmo, é a sua própria mente jogando contra você dia após dia, sem que você perceba. Enquanto você reclama da falta de dinheiro, enquanto você diz para si mesmo que a vida é difícil, enquanto você repete frases como "isso não é para mim", o seu subconsciente está registrando cada uma dessas palavras como uma ordem e trabalhando duro para transformar essas crenças em realidade. Parece absurdo, eu sei, mas é exatamente assim que funciona. E o mais impressionante é que você vem fazendo isso de forma automática, sem sequer questionar, como um programa rodando em segundo plano, sabotando as suas tentativas de melhorar de vida. Agora, a grande pergunta é: até quando você vai permitir que isso continue? Até quando vai aceitar viver essa realidade limitada? Quando tem nas mãos o poder de mudar tudo? Hoje, eu vou te mostrar exatamente como reverter esse processo e dar um novo comando para sua mente. Um comando que vai colocar o dinheiro a seu favor, em vez de continuar afastando ele da sua vida. Você já parou para pensar que talvez o verdadeiro problema não seja a falta de dinheiro, mas a maneira como você enxerga o dinheiro? Sim, parece estranho ouvir isso, mas é a mais pura verdade. E eu não estou falando de teoria, estou falando de algo que eu vivi na pele. Anos atrás, quando eu estava completamente quebrado, com dívidas que eu mal conseguia contar, eu me peguei fazendo uma coisa que talvez você também esteja fazendo agora, olhando para minha realidade financeira com os olhos da escassez. Eu acordava já pensando nas contas que não tinha como pagar, olhava para as pessoas ao meu redor e só via falta, dificuldade, problema. Eu acreditava de verdade que o mundo estava contra mim, mas tudo começou a mudar no dia em que eu entendi o poder da percepção. A forma como você vê as coisas transforma as coisas que você vê. E eu me lembro de uma manhã específica, chuvosa, em que eu sentei na beira da cama, coloquei as mãos na cabeça e me perguntei: será que não tem outro jeito de olhar para isso tudo? Foi aí que eu comecei a estudar sobre a mente, sobre como o nosso foco determina a nossa realidade. Eu descobri que enquanto eu focasse só no que estava faltando, eu nunca conseguiria enxergar as oportunidades que estavam ao meu redor. Sabe aquele ditado de que, quando a gente compra um carro novo, a gente começa a ver aquele mesmo modelo em todo lugar? Isso não é coincidência. É a nossa percepção sendo treinada para identificar o que antes passava despercebido. E com o dinheiro, é exatamente a mesma coisa. Quantas vezes você já disse para si mesmo: não tem emprego, não tem cliente, ninguém valoriza meu trabalho? Quantas vezes você abriu o extrato bancário e sentiu um nó no estômago, como se aquilo fosse uma sentença de fracasso? Eu sei que você já passou por isso, porque eu também passei. E o que mudou tudo para mim foi entender que o problema não era o valor no banco, era o valor que eu estava dando àquela situação. Se você hoje está vendo falta, é porque a sua mente está treinada para enxergar a falta. Não importa o quanto o mundo mude ao seu redor, enquanto você não mudar o que está aqui dentro, nada vai mudar aí fora. Eu comecei a aplicar esse conceito de forma prática. Em vez de olhar para a conta negativa, eu comecei a olhar para o que eu podia criar. Em vez de pensar nas contas atrasadas, eu perguntava a mim mesmo: como eu posso gerar valor para alguém hoje e ser pago por isso? Lembro de um estudo feito pela Universidade de Harvard que mostrou que pessoas que treinam a mente para enxergar soluções têm até 30% mais chances de melhorar a renda nos 6 meses seguintes. Isso não é mágica, é foco seletivo. Quer um exemplo? Um amigo meu que trabalhava como garçom aplicou isso. Em vez de reclamar das gorjetas baixas, ele começou a focar na experiência que proporcionava aos clientes. O resultado? Em menos de 3 meses, o faturamento pessoal dele dobrou, só porque ele mudou a maneira como percebia o próprio trabalho e os clientes ao redor. Eu te pergunto, o que você tem escolhido enxergar todos os dias? Problemas ou oportunidades? Porque acredite,
As duas coisas estão sempre lá. Mas é você que decide qual delas vai dominar sua vida. Eu precisei chegar no fundo do poço para entender isso. Mas você não precisa. Você pode tomar essa decisão agora. Comece hoje. Faça um exercício simples. Pegue um papel e escreva 5 oportunidades que estão ao seu redor agora, mesmo que pareçam pequenas. E todos os dias pela próxima semana, leia essa lista pela manhã. Pode ser um cliente em potencial, uma habilidade que você tem e pode monetizar, uma ideia que você vem adiando há meses. O segredo é um só: mudar o que você está olhando, para que o que você está vendo mude completamente. A segunda grande virada de chave na minha vida financeira aconteceu quando eu compreendi o verdadeiro poder da força de vontade. Não estou falando daquela vontade passageira que você sente depois de assistir um vídeo motivacional e que desaparece no dia seguinte. Estou falando de uma decisão firme, quase inabalável de manter um único objetivo na mente, com uma clareza tão grande que nada, absolutamente nada, consegue te desviar. Eu lembro perfeitamente de um período em que eu estava tentando criar meu próprio negócio. Tudo parecia conspirar contra mim. As contas se acumulavam. Os amigos me diziam para desistir. E eu mesmo me pegava, em alguns momentos, duvidando se aquilo fazia sentido. Era como se o mundo inteiro estivesse gritando na minha cabeça: desista, volte para a zona de conforto. Mas sabe o que me fez continuar? A força de vontade de manter aquela ideia na tela da minha mente, todos os dias, como se já fosse uma realidade. Eu me recordo de uma noite, estava sozinho, com uma pilha de contas sobre a mesa e o telefone tocando com cobrança. Eu fechei os olhos, respirei fundo e visualizei com todos os detalhes a vida que eu queria viver. Não era fácil. Cada parte do meu corpo parecia querer desistir. Mas eu me forcei a manter aquela imagem viva. Isso é o que eu chamo de disciplina mental. E sabe o que é mais curioso? Existe um estudo feito na Universidade de Stanford que analisou o comportamento de pessoas bem-sucedidas por mais de 2 décadas. Sabe qual foi o padrão mais recorrente entre elas? Não foi talento, não foi educação formal, não foi networking. Foi a capacidade de manter o foco num objetivo, ignorando todas as distrações ao redor. Quantas vezes você já começou um projeto com entusiasmo e depois de 1 ou 2 semanas, abandonou tudo? Quantas vezes você disse, agora vai? E quando surgiram os primeiros obstáculos, você recuou? Isso não é porque você é fraco. É porque você nunca foi ensinado a treinar a sua força de vontade. Eu sempre conto de uma história que me marcou profundamente, a de John F. Kennedy, quando ele perguntou a Wernher von Braun o que seria necessário para levar o homem à Lua. A resposta foi simples e direta: a vontade de fazer. Olha o tamanho do desafio e olha o que foi determinante para realizá-lo. Isso diz tudo. Na minha trajetória, eu vi isso acontecer diversas vezes. Vi pessoas com menos recursos, menos inteligência técnica, mas com uma determinação tão forte que foram muito mais longe do que gente com diplomas e conexões. Eu quero te propor um desafio agora, só se você estiver realmente comprometido com a sua mudança financeira. Escolha uma única meta relacionada a dinheiro. Pode ser aumentar sua renda, quitar uma dívida, conseguir um novo cliente, qualquer coisa. E pelos próximos 7 dias, todos os dias, ao acordar e antes de dormir, visualize essa meta como se ela já fosse real. Sinta a emoção de já ter conquistado. Escreva essa meta num papel e leia em voz alta. Faça isso sem falhar. O seu maior inimigo durante esses dias será a sua própria mente, as distrações, os medos, as vozes que vão tentar te tirar do foco. Mas se você persistir, eu te garanto, algo vai começar a mudar. Porque quando você sustenta uma imagem com força de vontade, o universo começa a se reorganizar a seu favor. E sabe de uma coisa? Foi exatamente assim que eu saí de um salário miserável para uma vida que, na época, eu só conseguia ver nos meus sonhos. E agora é a sua vez. Se tem uma coisa que mudou completamente a minha vida financeira, foi quando eu entendi
de forma profunda, o poder que a imaginação tem sobre os meus resultados. Por muitos anos, assim como a maioria das pessoas, eu achava que imaginar era perda de tempo. Algo infantil, distante da realidade dura e prática do mundo adulto. Afinal, enquanto eu estava sonhando, as contas continuavam chegando, as dívidas continuavam aumentando e o dinheiro continuava não aparecendo. Mas foi justamente quando eu comecei a aplicar a imaginação de forma consciente e direcionada que tudo começou a mudar. Eu lembro de uma noite sozinho, com a conta bancária negativa, segurando um pedaço de papel onde eu tinha escrito o valor exato que eu queria ganhar naquele ano. Um valor que, para quem olhasse de fora, parecia impossível para alguém na minha situação. Eu fechava os olhos e começava a construir, nos mínimos detalhes, a imagem de como seria a minha vida com aquele dinheiro. Eu me via acordando numa casa diferente, caminhando por um escritório que ainda nem existia, fechando contratos com clientes que eu sequer conhecia. Eu imaginava o cheiro do ambiente, o som das pessoas me parabenizando, até as sensações físicas, como o peso de um cheque grande nas minhas mãos. E sabe o que aconteceu? Em pouco tempo, oportunidades começaram a surgir. Pessoas que eu jamais imaginei conhecer passaram a fazer parte da minha vida. Convites inesperados começaram a chegar. Clientes que eu nem sabia que existiam começaram a me procurar. Foi como se o universo tivesse esperado o momento em que eu finalmente me alinhei mentalmente com aquilo que eu queria, para então abrir as portas. Isso não é coincidência. Existe uma explicação científica por trás disso. Estudos de neurociência mostram que quando você imagina uma situação com detalhes, o seu cérebro ativa exatamente as mesmas áreas que seriam ativadas se aquilo estivesse realmente acontecendo. O que isso significa? Que para sua mente não existe diferença entre o que é real e o que é imaginado de forma intensa e repetitiva. Quando você repete uma imagem mental todos os dias, você está, na prática, criando novas conexões neurais, reforçando um novo padrão de pensamento e preparando o seu corpo inteiro para agir de forma alinhada com aquele objetivo. Isso explica por que atletas de alta performance usam visualização criativa antes de grandes competições. Eles treinam o corpo, mas também treinam a mente para a vitória. Eu comecei a aplicar isso de forma rigorosa. Todas as manhãs, antes de começar o dia, eu dedicava alguns minutos para me visualizar vivendo a vida que eu queria. Não importava o quanto a realidade ao meu redor dissesse o contrário. Eu já tinha decidido que a minha mente seria o terreno fértil onde o meu futuro seria construído. Quer um exemplo prático de como você pode fazer isso? Escolha um objetivo financeiro específico. Não adianta dizer, quero ter mais dinheiro. Seja claro, quanto você quer? Quando? Como será a sua vida com esse valor? Feche os olhos e comece a construir essa cena. Imagine o local, as pessoas ao seu redor, o que você estará fazendo, como você vai se sentir. Faça isso todos os dias, de preferência logo ao acordar e antes de dormir. E aqui vai um detalhe importante. Sinta a emoção como se aquilo já fosse real. O sentimento é o que dá energia à imagem. Não basta ver, é preciso sentir. Eu me lembro de uma pesquisa feita pela Harvard Business School que revelou que profissionais que praticam visualização criativa com regularidade têm um desempenho até 35% maior do que os que não usam essa técnica. Isso não é mais visto como algo místico ou esotérico. É neurociência aplicada. Um exemplo que sempre me inspirou foi o de Jim Carrey. Antes de se tornar um dos atores mais bem pagos de Hollywood, ele costumava dirigir até um dos pontos mais altos de Los Angeles. Abrir uma folha de papel onde ele havia escrito um cheque simbólico de $10 milhões e ficar ali, visualizando o momento em que receberia aquele valor por um único filme. Anos depois, ele foi pago exatamente esse valor pelo filme Debbie and Lloyd. Coincidência? Eu não acredito em coincidências quando o assunto é alinhamento mental. Por outro lado, também conheci pessoas incrivelmente talentosas que destruíram suas próprias oportunidades porque usavam a imaginação de forma negativa. Sempre visualizavam o fracasso, o medo, a escassez. E adivinha o que elas recebiam da vida?
exatamente o que projetavam. Quantas vezes você já gastou horas imaginando cenários de desastre financeiro? Quantas noites perdeu sonhando acordado com dívidas, falências, rejeições? Pois é, a sua imaginação está funcionando, mas talvez esteja trabalhando contra você. Eu sempre digo, a imaginação é uma fábrica de futuros. Ela não para. A questão é, o que você está produzindo aí dentro? Está fabricando imagens de sucesso, de prosperidade, de crescimento, ou imagens de medo, de perda, de fracasso? Hoje, olhando para tudo o que construí, eu posso afirmar com toda a convicção: tudo começou com uma imagem clara, sustentada por emoção e repetição. E se eu pudesse te dar apenas um conselho agora, seria este: a partir de hoje, trate suas imagens mentais com o mesmo cuidado e atenção que você dá ao dinheiro que tem na carteira. Porque, no final das contas, é justamente aí, dentro da sua mente, que a sua verdadeira riqueza começa a ser criada. Você já teve aquele sentimento estranho, quase como um sussurro interno, que te dizia para fazer ou não fazer algo. Uma sensação que não tinha nenhuma base lógica, nenhuma explicação racional, mas que mesmo assim parecia impossível de ignorar. Talvez tenha sido antes de aceitar um emprego, antes de fazer uma compra importante, ou quem sabe, ao decidir investir o pouco dinheiro que tinha. Essa voz, essa percepção sutil, é a sua intuição. Durante grande parte da minha vida, eu fui como a maioria das pessoas. Eu me apegava a números, planilhas, conselhos racionais e, principalmente, ao que os outros diziam que era o certo a fazer. Eu só tomava decisões financeiras baseadas em lógica pura. Afinal, era assim que o mundo dos negócios ensinava, não era? Análise de risco, estatísticas, tendências de mercado, tudo muito técnico. E por um bom tempo, eu até acreditei que esse era o caminho mais seguro. Mas foi justamente essa mentalidade que me colocou em algumas das maiores armadilhas financeiras que já enfrentei. Eu me lembro de uma ocasião específica, quando recebi a proposta de investir numa oportunidade que no papel parecia perfeita. Os números eram ótimos e o retorno prometido era incrível. E todas as pessoas ao meu redor estavam dizendo: "Bob, você precisa entrar nisso, é a chance da sua vida." Mas, lá no fundo, algo dentro de mim não estava em paz. Sabe aquele frio na barriga que não passa? Aquela noite mal dormida? Aquela inquietação que surge do nada, mesmo quando tudo parece certo? Pois é, eu senti tudo isso. Mas naquele momento eu ignorei. Eu pensei, isso é só ansiedade boba. Preciso ser racional. O resultado? Eu perdi uma quantia significativa de dinheiro. E o pior, perdi também a confiança em mim mesmo. Porque o que mais doeu não foi a perda financeira, foi a sensação de ter traído a minha própria percepção. Depois dessa experiência, eu tomei uma decisão que mudou completamente a minha vida. Eu comecei a estudar, a fundo, o poder da intuição. Eu queria entender por que algumas pessoas, mesmo sem grandes conhecimentos técnicos, conseguiam tomar decisões incrivelmente acertadas. E sabe o que eu descobri? Que a ciência já tem respostas muito claras sobre isso. Pesquisas recentes da Universidade de Princeton, por exemplo, mostram que o cérebro humano é capaz de processar informações complexas de forma inconsciente, até 7 segundos antes de a mente racional ter consciência de que uma decisão precisa ser tomada. Isso significa que, enquanto você ainda está analisando os prós e contras, o seu subconsciente já captou sinais, padrões e vibrações que o seu lado racional sequer percebeu. A nossa intuição é, na verdade, um supercomputador silencioso, trabalhando em segundo plano, cruzando informações do seu passado, das suas emoções, dos seus sentidos e até de sinais ambientais que passam despercebidos. Eu comecei a testar isso na prática. Antes de tomar qualquer decisão financeira, eu parei de correr para as planilhas e comecei a criar o hábito de silenciar minha mente por alguns minutos. Respirava fundo, fechava os olhos e apenas perguntava para mim mesmo: essa é a decisão certa? Eu observava como meu corpo reagia, se havia um peso, um aperto,
ou uma leveza, uma sensação de expansão. E eu não estou dizendo para você abandonar a lógica, de forma alguma. O equilíbrio é fundamental. O que eu estou te dizendo é que, muitas vezes, a informação que vai fazer a diferença entre o sucesso e o fracasso não está nos números, está naquela sensação que você insiste em ignorar. Uma outra situação real que vivi foi quando recebi um convite inesperado para participar de um evento sobre desenvolvimento pessoal em outro estado. Eu estava com a agenda lotada, com compromissos inadiáveis, e financeiramente aquilo parecia um gasto desnecessário. Mas, de novo, minha intuição me puxava para ir. Era uma voz clara, quase como um empurrão invisível. Dessa vez, eu decidi ouvir. Peguei o avião, fui pro evento e sabe o que aconteceu? Naquele fim de semana, conheci a pessoa que se tornaria um dos maiores parceiros comerciais da minha carreira. Alguém que me abriu portas, me conectou com oportunidades e que até hoje faz parte da minha vida profissional. Se eu tivesse ignorado aquela intuição, talvez eu jamais tivesse alcançado boa parte das coisas que conquistei depois. E não pense que só comigo foi assim. Grandes nomes do mundo dos negócios, como Oprah Winfrey, Richard Branson e até Steve Jobs, já declararam publicamente que suas maiores decisões, aquelas que realmente mudaram o rumo de suas vidas, vieram de um simples ato de confiar na própria intuição. Quantas vezes você já sentiu aquele aviso interno, mas preferiu escutar a lógica, ou pior, o medo? Quantas oportunidades já passaram por você, enquanto você se prendia à análise excessiva, tentando encontrar uma segurança que, na verdade, nunca existe de forma absoluta? Hoje, olhando para trás, eu posso afirmar com toda a certeza: minha intuição foi e continua sendo uma das minhas maiores aliadas na construção de riqueza. E é por isso que eu quero te propor um desafio agora. Por pelo menos os próximos 7 dias, antes de tomar qualquer decisão financeira, pare por alguns minutos. Silencie o barulho externo. Respire fundo e escute o que a sua intuição tem a dizer. Anote o que sentir, mesmo que pareça sem sentido no início. Observe os sinais, as coincidências, as oportunidades que começam a aparecer. E mais importante, haja de acordo com o que sentir. Esse pode ser o primeiro passo para você começar a tomar decisões mais alinhadas com o que o universo está tentando te mostrar e abrir as portas para um fluxo financeiro muito mais leve, natural e abundante na sua vida. O seu resultado financeiro não é uma questão de sorte, de economia ou de oportunidades externas. É, acima de tudo, uma consequência direta de como você está usando as suas faculdades mentais. Percepção, vontade, imaginação e intuição. São essas as chaves que estavam nas suas mãos o tempo todo, só esperando para serem usadas da maneira certa. A partir do momento que você entender e aplicar isso, tudo começa a mudar. E eu quero que você saiba, essa mudança só está começando, porque agora você está prestes a subir mais um degrau na sua evolução de sabedoria, a caminho de se tornar 1% melhor do que você é agora. Muito obrigado por estar aqui comigo até este momento. E eu te espero no próximo vídeo.